Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos, graça e paz. Olá, graça e paz. E hoje o nosso tema da nossa lição, da nossa palavra oportuna, da série Jesus, quem Ele é? Hoje nós vamos ver que Jesus é a videira verdadeira. Glória a Deus. O Evangelho de João, capítulo 15, de 1 a 11, pastora. João 15, de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Amém. Amém. Então, esse texto de João, Jesus usa uma metáfora, pastora, para se apresentar então aqui como a videira verdadeira, né? Então essa é a sétima e última fala de Jesus, expressão de Jesus dizendo eu sou. Então aqui diz aqui então ele eu sou. Sim. A videira verdadeira, né? E aí então ele trabalha com essa metáfora usando a videira, usando também um agricultor e usando o ramos, né? Então a gente percebe aqui que ele se apresenta, logicamente está bem claro para nós como a videira, né? E a videira verdadeira, e ele diz que o Pai, Deus Todo-Poderoso, ele é o agricultor, certo? Aquele que plantou a videira, né? Então ele também declara que os ramos são os seus discípulos, aqueles que seguem Jesus. Nesse momento aqui ele está apenas com os 11 discípulos, pelo fato que já foi apresentado ali o traidor, que é Judas. Então Judas sai daquele momento, então Jesus está só com os 11 discípulos. Ele já disse aqui também que Pedro negaria e que os outros iriam se dispersar logo que chegasse o momento dele ser crucificado, porque já estava muito próximo desse momento também, ok? Então aqui ele faz essa narração tão linda, tão poderosa, e aqui a gente começa o primeiro destaque, pastora. Por que ele declara, eu sou a videira verdadeira? É importante a gente saber disso, porque até então o povo de Israel o símbolo de Israel era videira. Se você olhar o Antigo Testamento, o Salmo 80 e outros textos bíblicos dos profetas também, vão se referir muito a Israel como sendo a videira, mas uma videira que não deu certo. Uma videira que realmente não cumpriu o propósito do Senhor. Foram um fracasso, essa é a verdade, né? Pecaram contra o Senhor, fracassaram, não foram a videira verdadeira que deram bons frutos. Esse é o fato. Então Jesus agora nesse momento ele se apresenta como a videira verdadeira.
E ele diz então que o Pai é o agricultor, né? E ele diz então, se todos estão ligados nele, que são os ramos, esses então darão bons frutos. O problema é que tem, dentro dessa questão aqui, dessa metáfora, né, a gente percebe que tem dois tipos de ramos aqui, né, pastora? Na verdade, são três tipos de ramos. Ele tem o que não produz nada, certo? Sim. Tem o que produz fruto e aquele que produz muito fruto, certo? Então, aquele que produz muito fruto é aquele que está sendo limpo. Ele fala aos seus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra. Então, um discípulo, uma discípula, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele é limpo pela palavra de Deus. Ao ser limpo pela palavra de Deus, ele produz muito fruto. Tem pessoas que não deixam ser limpo pela palavra, eles podem até produzir fruto, mas tem alguns que estão ligados, mas que não estão produzindo nada. Vão secar, vão definhar, vão atrapalhar o crescimento dos outros frutos. São ramos que não produzem nada. Então os ramos somos nós, discípulos e discípulas de Jesus, que somos chamados a permanecer ligado na videira verdadeira. Então são essas as três aqui momentos aqui dessa metáfora, né? Videira aqui, né? O agricultor e os ramos, né? Então nós somos chamados pelo Senhor para produzir muitos frutos, estarmos ligados na videira verdadeira, porque se nós não estivermos ligados a Ele, pastora, nada podemos fazer. Ele diz isso, né? Nós precisamos permanecer. É interessante que o foco principal desse texto, a chave desse texto, é justamente a palavra permanecer. Né? Então, qual é o propósito de fato da videira? A videira, ela não serve para dar lenha, que a videira é uma árvore que produz uvas, certo? Ela não serve para dar uma sombra bonita, pastora, porque ela não tem uma sombra boa, suficiente, que as pessoas possam ficar embaixo, né, e se aproveitar ali daquele momento, daquela sombra, daquela árvore, descansar. Ela não tem essa sombra toda. Ela não serve para uso para madeira de forma alguma. Então a videira, o único propósito dela, ela é de dar frutos, né? Então os seus ramos são colocados ali, são trabalhados, são limpos, né? Porque Jesus vai falar que ele poda, né? Ele limpa os ramos para que eles produzam mais frutos ainda. Então essa poda, esse limpar do Senhor, que é através da palavra de Deus, Deus faz isso para que a gente cresça, que a gente seja árvores, né, que deem frutos verdadeiros, né? Então Ele está nos trabalhando. O próprio Senhor, se nós estamos ligados nele, Ele está nos disciplinando, Ele está realmente cuidando de cada um de nós, certo? Ele está limpando a sua vida através da palavra, que é poderosa, que a palavra, ela nos limpa, ela nos santifica, ela nos purifica, certo? Para que nós, de fato, sejamos como uma videira, né? Os ramos de uma videira que produzem bons frutos, né? E frutos que realmente permaneça, porque ele vai dizer isso no versículo 16, que nós não lemos, ele fala assim, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça. E aí eu pergunto, você tem dado fruto, pastora? Você não tem dado nenhum fruto? Você tem dado fruto ou você tem dado muitos frutos para o Senhor? Porque a única função, o único propósito da videira é de dar fruto. E a gente precisa então entender que Jesus está usando essa metáfora para nos ensinar algo poderoso, algo maravilhoso, algo espiritual aqui, que é o chamado que Ele tem para cada um de nós, para que nós possamos realmente dar bons frutos, frutos que permaneçam. E a gente muitas vezes pensa, pastora, que dar frutos é ganhar vidas para Jesus, é falar do amor de Jesus, é isso também. Mas Jesus aqui está colocando o fruto do Espírito. Jesus está colocando o fruto de amor. Jesus está colocando aqui frutos dignos de arrependimento, frutos verdadeiros, frutos que vão demonstrar que nós de fato somos seus discípulos, porque ele também diz isso, né? Pelo fato de vocês produzirem muitos frutos, então assim serão conhecidos, né, como os meus discípulos, né? O Pai olhará e verá que tem discípulos, tem filhos e filhas amados
do Senhor, né? Pelo fato de nós produzirmos muito fruto. Então, o Senhor está trabalhando na sua vida para limpar. Ele poda, Ele limpa, Ele sustenta você, Ele te ajuda naquilo que for preciso para que você realmente cresça. Ele limpa o pecado. Ele é o Cordeiro vivo, né, que veio revelado para cada um de nós. Ele é aquele que tira o pecado do mundo, como nós já vimos nas ministrações anteriores. Ele é a fonte de água viva. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida para cada um de nós. Então, Ele é a fonte. Nós precisamos estar, de fato, ligados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Amém? Amém. E também nós vamos falar agora, pastora, nesse último momento, sobre a ênfase, né, na permanência da videira, que é interessante que nós lemos 11 capítulos, pastora. Desses, aliás, 11 versículos, verdade. Desses 11 versículos que nós lemos, 10 vezes ele cita a palavra permanecer. Muito interessante, né? Então, para que nós tenhamos vida, vigor, beleza, fertilidade, para que os ramos sejam bonitos, produzam muitos frutos, ele está dando a ênfase aqui que eu e você precisamos permanecer ligado ao tronco da videira verdadeira, que é Jesus Cristo. É importante você prestar muita atenção. Quando a Bíblia Sagrada repete 2 vezes, é porque está falando de algo importantíssimo. Portanto, você vai ver várias vezes, em verdade, porque ela está chamando a atenção para algo importantíssimo. Imagina 10 vezes, numa mesma perícope, que ele está dizendo, permaneça em mim. Guarde muito isso no seu coração. É porque em nós mesmos, pastor, nós não temos força. Se nós não estivermos ligados na videira verdadeira que é Cristo, nós não temos força, nós não conseguimos produzir frutos dignos de arrependimento, frutos de amor, de paz, de tantas coisas boas que Deus nos chamou para produzir, certo? Então nós precisamos de fato estar ligados. Ele mesmo afirmou, sem mim nada podeis fazer. Ele disse isso. Então o propósito de Deus é que eu e você continue firme, ligado na videira, permaneça na videira. Então, permanecer, essa palavra significa ligar-se intimamente, olha só, né? Residir, olha só, residir, continuar a estar presente, continuar a ser. Olha o significado dessa palavra permanecer. Então, permanecer em Cristo é um imperativo, não é uma opção. Ele está falando, permaneça. Deus está dizendo para mim e para você, Jesus Cristo está dizendo para mim e para você, permaneça em Cristo, independente das consequências, das situações difíceis, permaneça. Permanecer em Cristo é vital para a sua salvação, porque aquele que não der fruto, ele será cortado. Nessa parte, nós vemos que Jesus fala de juízo, que no último dia, os ramos que não produziram fruto serão cortados, e serão secos, e serão jogados ao fogo, e queimarão. Então, permanecer em Cristo é vital para a salvação, permanecer em Cristo também é vital para que a gente produza mais fruto, para produzir fruto mais ainda, que Ele quer que você seja um ramo frutífero do Senhor. Permanecer em Cristo é a evidência de que somos discípulos de Cristo, né? Como a gente até afirmou aqui, mas ele está colocando aqui que para que eu seja discípulo, eu preciso produzir. Ele fala, meu Pai é glorificado nisso, em quem deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, né? E aí ele vai falar de vários frutos, lá em Gálatas 5, 22, 23, pastora, fala do fruto do Espírito, né? Que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E diz lá no finalzinho que contra essas coisas não existe lei. Não existe lei, né? Permanecer também em Cristo é vital para experimentar o fluir do amor de Deus, né? Que ele fala assim, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecer no meu amor. Olha só, então permanecer em Cristo também é experimentar do fluir do amor de Deus. Permanecer em Cristo leva consigo a promessa da oração respondida, porque ele também vai dizer, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês podem pedir o que quiser e eu lhes concederei. Eu vou lhes conceder essas coisas, né? O que vocês pedirem, vocês vão conseguir. Amém? Então, permanecer em Cristo também é impossível sem obediência a Ele. Nos versículo 15, no versículo 10, aliás, ele diz assim, se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor.
Então, permanecer em Cristo também, pastora, tem que obedecer, né? Guardar os mandamentos, obedecer a Ele, guardar os mandamentos do Senhor. No versículo 11, ele diz: eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Olha só, permanecer em Cristo é permanecer na alegria dele, na paz dele, na alegria dele, na vida dele, né? Então, nós precisamos, né, viver ligados, permanecer em Cristo, que é a videira verdadeira. Deus é o agricultor que plantou a videira, Jesus Cristo que nos enviou a videira verdadeira, para que nós permanecêssemos nele, dessemos muitos frutos, frutos que permaneçam, frutos verdadeiros, dignos de arrependimento, porque o Senhor nos chama para que realmente possamos dar muito fruto. Amém? Permaneça em Cristo, essa é a mensagem principal, a chave desse texto, dessa mensagem de hoje, dessa palavra oportuna é permanecer. Graças a E que Deus nos abençoe com esta palavra oportuna de hoje. Pastora, vamos orar? Vamos orar. Eu oro para que na sua vida, independente do tempo que você atravesse nesta jornada, você produza frutos. Ora de arrependimento, ora frutos do Espírito de bondade, longanimidade, domínio próprio, paz, alegria, para a glória do nome do Senhor. Em todo o tempo produza fruto, porque se não produzir fruto, será cortado. Mas se você produz fruto, irá força para você. Os ramos que estão sem fruto, o Senhor não permita que Ele puxe a força de quem dá fruto. Ele corta para que a força vá para quem está produzindo fruto. Mesmo diante de circunstâncias difíceis, continue produzindo frutos, porque então você será um canal para receber a força de Deus para vencer em todo o tempo. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoo, meu Deus, cada pessoa que está ouvindo essa palavra neste dia. Em nome de Jesus Cristo eu oro para que haja todas as condições dessa pessoa continuar gerando frutos em todo o tempo da sua história. Mesmo em meio a dificuldades, produza frutos para louvor e honra do Teu nome. Eu quero assim abençoá-lo, Pai, da maneira como Jacó disse um dia a José. José é um ramo frutífero para a glória de Deus. Assim você seja também, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Eu oro assim no nome de Jesus Cristo, a videira verdadeira que vive e que reina para sempre. Amém. E graças a Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.